Fala galera, beleza? Essa é a Hook Captain e hoje a gente vai falar sobre stablecoins. Estava tentando explicar esses dias para uns amigos e eu falei, putz, eu preciso entender melhor sobre isso. Estudei um pouco hoje e vou colocar algumas referências aqui embaixo, principalmente o Fernando Urich e o canal da Infomoney. Mas vamos lá para o que interessa, tentar ser bem rápido. Bom, conceito de blockchain, espero que vocês já tenham, mas se vocês não tiverem, deem uma pesquisada, porque para esse vídeo é um conceito importante de já se ter. Resumidamente, blockchain é uma rede descentralizada em que as transações podem ocorrer, elas são criptografadas e ao mesmo tempo elas são públicas, então elas são rastreáveis. A principal rede blockchain é o do Bitcoin e ele também tem o maior valor de mercado. A segunda maior rede é a rede do Ethereum. Então, o Bitcoin é esse ícone, e esse é o ícone do Ethereum. E a rede do Ethereum ela é uma plataforma, então ela permite que, em cima dela, você crie várias outras coisas, como moedas, como NFTs, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre moedas estáveis. Então, é importante dizer que a maioria das moedas, sejam estáveis ou não, elas são criadas em cima dessa rede, a rede do Ethereum, usando esse protocolo, o ERC20, que é um protocolo da rede Ethereum. E aqui alguns exemplos de stablecoins do dólar. Mas antes disso, o que são stablecoins? Pensa lá que o Bitcoin ele é uma moeda muito volátil, certo? Por quê? Porque você já viu aí na TV, né? Tem um dia que o Bitcoin está subindo 10%, outro dia caindo 5%, outro dia em 3 semanas ele sobe 50%, ou às vezes 100%. E muita gente faz dinheiro, muita gente perde dinheiro com isso. E no nosso mundo real, para muitos cenários, muitos casos de uso, é importante a gente ter uma moeda estável. Pensa lá, para você comprar pão, o próprio real brasileiro. Né? É interessante que você compre pão essa semana, que você tenha o seu salário já na cabeça, e que mês que vem o pão esteja razoavelmente no mesmo preço. Então, que ele não tenha uma volatilidade tão grande. E no caso das moedas como o Bitcoin, moedas descentralizadas, elas não conseguem garantir isso, né? O real ele consegue garantir isso por quê? Porque tem um banco central lá que fica tentando fazer um monte de manipulações, entre aspas, para que o real fique ali num preço, né? Custo esperado e que as coisas não saiam muito do controle, como inclusive já saíram no nosso país, tá? Então, achou-se interessante em cima dessas redes, dessas blockchains, a gente criar moedas estáveis para que a gente pudesse usar para vários cenários. Entre eles, né, quais cenários? Você conseguir fugir da volatilidade das criptomoedas, ou seja, você tem lá por exemplo, em cima do Ethereum, que tem outras moedas, voláteis inclusive. Você vender essa moeda, trocar essa moeda por uma moeda estável. Por exemplo, essas 4 aqui. Esse aqui eu nem consegui identificar, mas esse aqui é o Tether, esse aqui é o USDC e esse aqui é o Paxos. Todos eles, se você entrar numa corretora de cripto, você vai ter esse par, por exemplo, Bitcoin para Tether, USDT, Bitcoin para USDC. E elas são moedas estáveis, ou seja, você pode trocar $1 por uma dessas moedas, por uma moeda dessas aqui, um USDC, que geralmente você vai conseguir comprar de 1 para 1, tá? Esses são os exemplos de stablecoins do dólar. Então, voltando às vantagens, algumas corretoras não negociam moeda fiduciária. Então, pensa, para você ser uma corretora de criptomoedas, você teria que ter, primeiro, contas, wallets, né, carteiras em várias blockchains e também ter contas bancárias em todos os países que você quisesse operar. Então, muitas corretoras não operam, por exemplo, uma moeda fiduciária. Não opero em dólar, mas eu opero em USDC, de forma que ela não precisa ter uma conta bancária nos Estados Unidos para isso, tá? Então, a vantagem das estabilidades, ou a vantagem da estabilidade é essa, para casos de uso, principalmente DeFi, depois podemos falar sobre isso em próximos vídeos, mas são casos de uso em que você consegue prestar serviço financeiro via cripto. Enfim, tem alguns casos de uso bem interessantes para moedas estáveis. E
Bom, já falamos que elas estão em cima do Ethereum e tem características de estabilidade. Quais as desvantagens? Para falar das desvantagens, primeiro eu vou falar como que elas ficam estáveis. Se eu acabei de falar, né? Pô, Bitcoin e o Ethereum também tem uma moeda, né? Moeda do Ethereum, ETH. Se elas são instáveis, como que essas stablecoins alcançam isso? Beleza. Para fazer isso, elas dependem, por suas desvantagens, de um terceiro de confiança. Elas são vinculadas de um para um, mas cada emissão de uma stablecoin, ou seja, quando um terceiro de confiança, nesse caso aqui da USDC, o terceiro de confiança é a Circle. Então tem uma empresa por trás. Nessa USDC é a Circle, inclusive foi investida pelo Goldman Sachs. Descobri isso no vídeo do Rich. Quando a Circle, emite uma USDC na rede do Ethereum, ela também deposita $1, então $1 mesmo, moeda fiduciária, em uma conta bancária nos Estados Unidos. Tá? Então, essa paridade de 1 para 1 é lastreada por contas bancárias em moeda fiduciária, então contas bancárias físicas ali em bancos realmente fora das redes blockchains. Tá? Então você tem um emissor, nesse caso aqui é a Circle, uma entidade por trás, alguém que emite o token. Então é como se fosse o banco central dessa moeda, de forma que ele vai emitir moedas conforme tenhamos mais demanda por ela. Tá? Então ele emite tokens na medida que entram dólares na conta corrente da entidade emissora, e a maior parte... isso aqui eu já falei, né, que a maior parte dessas moedas são em cima do Ethereum. E por que são perigosas? Por quê? Porque aqui a gente passa a depender, diferente do que acontece no Bitcoin, e por isso que foi a grande moeda que quebrou todos os paradigmas, aqui você passa a depender dessa entidade, certo? A gente meio que tem fé, entre aspas, que a Circle, para cada moeda que ela emitir, para cada USDC que ela emitir, ela vai realmente depositar $1 nessa conta bancária dela, certo? Mas você acredita nisso. Então, a partir desse momento, você tem uma entidade ali responsável por isso e que você não tem os meios para verificar se isso realmente está acontecendo. Como que elas fazem? Geralmente, essas empresas contratam outras empresas terceiras, ou seja, empresas auditores que têm alguma confiança no mercado, para auditar essas contas bancárias em moeda fiduciária, ou seja, em dólar, em moeda chinesa, em reais. Depois vamos falar se o Brasil tem uma stablecoin ou não. Mas então ela contrata uma empresa terceira que vai olhar aquela conta e vai falar, realmente tem o tanto de moedas que ela emitiu na rede Ethereum, por exemplo, ela tem em dólares depositados nessa conta. Tá? Mas isso é uma desvantagem, porque daí a gente fica dependendo desse responsável, desse intermediário aqui. Sempre vão estar pareadas exatamente 1 para 1? Não. Que depende do humor do mercado. Aqui, por exemplo, né, o Ulrich postou ali no vídeo que o Tether, em determinado momento, lá em outubro de 2019, perdeu-se confiança, então acreditou-se que eles não estavam lastreando aqui, então que eles não tinham essa conta lastreada e tal, então suspeitou-se disso, e por um leve período ali, esse valor caiu para $0,92 americanos, então dólar moeda fiduciária, sendo que ele variava sempre ali 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, certo? Depois ele voltou quase 99, 98. E da mesma forma ele falou que já aconteceu com esse próprio USDC, foi o Gemini, que ele passou de um dólar, passou para 1,18, se não me engano, e isso acontece porque o emissor não conseguiu emitir a tempo, né? Então, em curtíssimo período de tempo, o emissor não consegue emitir ele para voltar a estabilizar essa moeda. Tá? O real digital não é uma stablecoin, em outros vídeos dá para a gente falar sobre isso, mas o real digital vai ser uma moeda emitida pelo Banco Central, então não vai ter esse lastro aí, porque o lastro é o próprio Banco Central, mas o Brasil tem sim uma stablecoin, que é o BRZ, inclusive tem aqui o site deles, que é 1 para 1 com o Brazilian Real. Beleza, gente? Valeu, espero que tenham gostado, assinem e curtam aí.